eu ia te perguntar o seguinte, na questão da assistência espiritual, se os benfeitores eles estão sempre próximo de nós, sempre buscando meios de nos auxiliar, tem um limite de ação que eles podem ou não podem fazer por nós, ou eles fazem tudo? Não tem nada que freie o limite de ação deles com auxílio para nós encarnados? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que se pergunta onde está escrita a lei de Deus. Algumas pessoas vão falar que está escrito na Bíblia, outros vão falar que está escrito na Torá, alguns vão falar que está escrito no Evangelho, né, no Livro dos Espíritos, mas os Espíritos respondem para Kardec que as leis de Deus estão escritas na consciência. Então, quando cada um de nós, criados, somos simples e ignorantes, a gente vai evoluindo do átomo ao arcanjo através de nossos esforços e encarnações sucessivas. Conforme a gente vai se esforçando, essas leis divinas que a gente já traz em formas de germe, elas vão aflorando dentro de nós e nós cada vez mais vamos fazendo escolhas mais assertivas e menos egóicas. Então, os espíritos que nos acompanham, nosso anjo da guarda, eles estão constantemente ao nosso lado. Mas eles também entendem o nosso grau evolutivo, muitas vezes, a gente não tem a capacidade ainda de discernir corretamente o melhor para nós, o certo e o errado. E muitas vezes, algumas coisas acontecem na nossa existência, uma doença, uma perda, justamente para nos acordar, que é uma forma que eles se utilizam, que a espiritualidade utiliza, para às vezes a gente acordar de uma situação que a gente está ali de olhos vendados, achando que aquilo é o melhor. E muitas vezes uma doença, um mal, que naquele momento que a gente está passando, vivenciando, a gente acha que é algo muito ruim, lá na frente, talvez nem nessa encarnação, mas quando a gente chegar na espiritualidade, a gente vai compreender, na verdade, o bem que foi, porque se não tivesse tido aquela passagem que foi dolorosa naquele momento, talvez eu tivesse me desviado e desvirtuado para um caminho que seria um caminho sem volta, de muita dor, depois para outras encarnações. Porque o próprio espírito André Luiz fala, né? Às vezes, uma escolha equivocada de 10 segundos pode comprometer dezenas de encarnações. Então, constantemente eles estão ao nosso lado. Não existe número, né? É tipo 70 vezes 7. Eles vão estar sempre ao nosso lado. Mas é o que ele falou naquela resposta. A gente precisa estar aberto. Então, no caso, aquele que acredita que não está sendo amparado, é muitas vezes porque ele está passando por um problema, aí ele ora a Deus, ora para os benfeitores espirituais para afastar aquele problema, e o problema persiste. Então, muitas vezes, é uma visão limitada nossa que aquele problema é ruim. E aí a gente vai para o campo espiritual. Às vezes o nosso benfeitor sabe que é justamente aquilo que a gente precisa passar para o nosso crescimento, e aí por isso que eles permitem, porque eles sabem que o nosso pedido às vezes é um pedido infantil, da mesma forma que um filho às vezes pede alguma coisa, a gente sabe que aquilo é o melhor para ele, ainda que no momento pareça ruim, a gente estaria nesse pé de comparação com a espiritualidade, por isso que às vezes a gente se sente